Oi, Marlon, boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo tá me escutando bem, então? Tá me vendo bem também? Tranquilamente, tranquilamente. Ótimo. Então, estava aqui conversando com o pessoal sobre, já dando uma introdução, que a gente vai começar a falar hoje, não é nada sobre como lavar as mãos, não é esse o foco. Nosso foco é como salvar as nossas empresas. Também estava falando para eles, Marlon, da situação de que agora, falando, por exemplo, em higienização, tá cheio de médico, né? A pessoa não é médico, mas todo mundo está dando sua opinião do que acha, do que pensa, e a gente não consegue distinguir o que é realidade e o que é opinião. E aí eu falei para eles a mesma coisa na situação de empresas, de assessorias, de pessoas perdendo emprego. Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar o Marlon, que é um cara que ele sabe do assunto, está no quadrado dele, e não adianta eu ficar aqui, gente, já vou falando, eu vou dar a minha opinião, mas o cara que entende realmente das leis ali, que trabalha com isso, é o Marlon, e é por isso que ele veio falar com a gente, porque agora tá cheio de advogado também, tá cheio de pessoas que entendem de tudo, né? Então É. vamos à fonte, né? Vamos à fonte. Deixa eu ver, faltam quantos minutos? Já estamos nas 8 horas, esperando o povo chegar aí, se adentrar. O que você falou é bem interessante, que nos últimos anos as pessoas viraram especialistas, né? Facebook ajudou as pessoas a virarem especialista político, de saúde, de direito, de contabilidade, educação física, enfim, de tudo mesmo. E as pessoas têm que entender que as coisas têm que ser feitas com calma, tranquilidade, com racionalidade, né? As pessoas precisam entender que nós tivemos algumas formações, alguns anos de estudo para poder ajudar, né? Então, Uhum. tem muita coisa ainda para ajudar. O Anderson está escrevendo ali para arrumar o cabelo. Anderson, não achei lugar para cortar meu cabelo, tá uma peruca, meu amigo, tá uma peruca. Vamos falar sobre cabelo aqui, Anderson. Anderson, presidente, já conversando sobre isso, Anderson é o presidente da AATCC, que é a associação, eu tenho que falar associação com calma, porque a dificuldade, a Associação de Assessorias e Técnicos de Corrida de Curitiba, da qual eu faço parte e o Marlon também faz parte. Nós somos parte da diretoria dessa Associação de Assessorias e Técnicos de Corrida de Curitiba. O Anderson, que está aqui brincando com a gente, é o presidente, e então a gente está aqui junto às assessorias também, representando para que, como empresa, né? E não só como assessorias, mas eu sei que muitas das nossas assessorias, das pessoas que têm assessorias, as empresas estão com a gente, os afiliados, eles têm academia também, o que agora estamos num momento aí gravíssimo, né? É Então a gente vai verdade. conversar sobre isso também. Já temos várias perguntas aqui das assessorias Maravilha. antes de a gente Abrindo um entrar. parênteses do que você falou, Denise, há uns 2 anos atrás, né, eu me prontifiquei a ajudar a ATCC em algumas questões jurídicas, né, administrativas, justamente porque foi o meu grande trabalho aí dos últimos anos. Eu sou formado em Direito já há quase 12 anos já, e tenho Uhum. pós-graduação em Direito Tributário. Enfim, eu estou fazendo agora uma pós em Gestão de Negócios, justamente porque é a minha paixão trabalhar com negócios, né? E por esses 2 anos aí que eu estou ajudando a TCC, eu senti a necessidade realmente de ajudar as pessoas. Eu acredito que muitas pessoas têm muitas dúvidas. Eu escutei nesses 2 anos muitas dúvidas jurídicas de negócio das pessoas vinculadas ao esporte. E por que não ampliar tudo isso? Foi aí que recentemente, aí, faz uma semana, eu criei meu canal, tanto no YouTube como no Instagram e Facebook, que é o amigo de negócios, né? O amigo de negócios é para mostrar que eu posso quebrar aquela ideia de que a gente não pode misturar amizade com negócios, né? É para mostrar que o amigo realmente, quando ele é amigo, ele pode ajudar e muito mais. Nesse momento da pandemia, então, se a gente se ajudar como amigos verdadeiros, batalhadores em conjunto de uma sociedade que precisa de uma sociedade que trabalha em conjunto, a gente vai sair muito mais fortalecido, sabendo que é um momento tão difícil que tende a ter uma grande dificuldade aí nos próximos meses, mas se a gente se ajudar, as coisas vão sair de uma forma um pouquinho menos dolorosa.
Foi muito bom você pegar esse ponto aí, porque se percebeu, eu também não estou utilizando a camiseta da minha assessoria hoje, também tenho uma assessoria, porque minha ideia aqui não é trazer para a minha assessoria tudo isso, e sim poder, doar nesse momento melhor que a gente tiver, para que, e como você falou, nos unirmos como não só como assessorias, como academias, como empresas, não necessariamente só do esporte, para que a gente possa doar o nosso melhor para quem tiver precisando nesse momento de uma palavra. Eu falei agora há pouco, estava conversando com o Jefferson, que também é da assessoria afiliado da TCC, e a gente estava conversando sobre isso. 1% de alguma coisa que você me traga nesse momento vai ajudar a minha empresa. E assim como eu posso doar esse 0,5% para outra pessoa, e se a gente conseguir, nesse momento, como a gente falou, gravíssimo, qualquer coisa que venha agregar, mesmo que não seja na área desportiva, mas que me agregue para a minha empresa, para que me ajude a me salvar e que eu ajude outra pessoa, é o que vai importar. A gente tem que pensar mais como coletivo nesse momento, com pessoas que doamos, do que com pessoas que simplesmente, egoisticamente, pensam só, e a minha empresa somente. Não, não é isso. É verdade. Esse momento não é o momento de ganhar dinheiro, esse momento é o momento de dar as mãos realmente e seguir em frente, né? Ver o que a gente pode fazer. Até quero pegar o gancho do que você falou. Quando a gente trabalha gestão de negócios, a gente tem que pensar, entrar numa premissa muito importante. Se você tiver como fim o dinheiro, as coisas tendem a ter mais dificuldade. E muitos negócios morrem justamente porque o fim é o dinheiro. O dinheiro tem que ser o meio do seu sustento, o meio do sustento do seu negócio. É algo que vai te proporcionar facilidades e também potencializar o seu negócio. O que tem que ser o fim do seu negócio tem que ser ajudar as pessoas, mudar a vida de alguém. Essa é a primeira ideia que a gente tem que pensar nesse momento. É de a gente rever o nosso conceito de negócio, rever o nosso conceito de lucratividade, primeiro pensar no que eu posso ajudar a outra pessoa. Nós temos que, mais do que tudo, criar vantagens para essas pessoas. O que elas vão ganhar com o que eu vou oferecer a elas. A partir do momento que você começa a oferecer valores, experiências, as coisas tendem a mudar. Só citando um grande exemplo, tem uma rede de sorveteria bem grande aqui de Curitiba. Hoje eu vou abster do nome da rede. Uhum. Ela já é uma grande dificuldade quando começa a entrar no inverno, né? Porque o brasileiro tem o costume de parar um pouquinho, principalmente aqui no sul, parar um pouquinho do sorvete, assim, no inverno. Sim. Uhum. E essa empresa, o que ela pensou? Ela já vem estudando, tem uma pessoa específica para cuidar dessa questão, ela já vem estudando há algum tempo a questão de como transformar o seu negócio, principalmente nessa fase. E como as pessoas tendem a ir no seu negócio sempre para tomar um sorvete, porque é uma qualidade muito superior às demais, com essa pandemia, ninguém ia mais, porque estava fechado. E como que ela ia sobreviver? Como que ela vai fazer as coisas serem diferentes? Então, um pouquinho antes de fechar o comércio, um pouquinho antes dos decretos, enfim, que a gente vai falar ainda hoje, ela criou uma outra metodologia que ela vai seguir depois da abertura do comércio com toda certeza. Que como ela pensou, puxa, o que as pessoas procuram na minha sorveteria? Procuram experiência de estar em família. Então a família vai até a sorveteria para tomar um sorvete, aquela coisinha que a gente tem quando a gente desce para o nosso litoral e tem em família. Então essa experiência de estar com a família, tomar sorvete, ter um momento especial desligando daquela semana corrida, né? Eles falaram assim, por que não criar essa experiência próxima às pessoas? Então no começo, antes mesmo dos decretos, eles contrataram um carro e começaram a ir até os condomínios ou a ir até os bairros, abrindo o seu negócio e trazendo aquela experiência de estar em família, com mesas e etc. e tal. E aquela questão que as pessoas tinham de verificar que o sorvete no inverno abaixava o consumo,
aumentou muito mais, que teve um faturamento quase igual a do verão, por exemplo. Então, o que ela fez? Ela, ao invés de querer apenas colocar o produto, porque ela até começou com aqueles carrinhos que a gente conhece desde a infância, aqueles carrinhos pequenininhos na rua, até começou fazendo dessa forma, mas não teve sucesso. O que ela começou a pensar? Vou oferecer experiência, um ambiente parecido com o que eu tenho no local, o que eu posso fazer para agregar essa família, e isso fez com que o negócio mudasse. Então, o que eu quero dizer com isso? Para você que é empresário, para você que tem uma empresa aí, está tentando entender como fazer mudar o teu negócio a partir de agora, que eu acho que é bem interessante. Pensar, Você precisa... me abriu dois ganchos aí. Tá. Um, da parte que a gente estava falando ali de ganhar dinheiro. Então, eu tenho certeza que aqui, se a gente tem profissionais de educação física, eu acho que a gente já teria também outras pessoas, pessoas que têm empresas, não necessariamente são de esporte. Mas quando você fala em educação física, a gente assina nosso voto de pobreza, né? Que a gente já sabe que o negócio, quem está na área porque gosta mesmo, né? Dificilmente tem alguém, não gosto de educação física, vou fazer porque meu pai mandou. Não, seu pai não mandou você fazer educação física, meu amigo. Você Pelo mandou fazer contrário, né? medicina, direito, fazer qualquer outra coisa, não educação física. Então a gente já está falando com gente que ama o que faz, e isso, só de falar nisso já dói o coração nesse momento. Porque quando a gente está na faculdade, a gente não tem, pelo menos eu fiz a faculdade, eu me formei logo ali, uns mais de 25 anos atrás, mas a gente não tem uma matéria voltada à parte administrativo-financeiro. A gente tem lá administração e organização de eventos esportivos, mas não necessariamente falando, nós vamos ser empresários, nós vamos ser nós somos formados para ser empregados. E essa não é a nossa realidade, porque muitos de nós somos empreendedores. Mas quando chega na hora de gestão, administração e marketing, a gente se perde completamente. E agora, o segundo gancho que eu quero pegar é a parte que, para mim, melhorou muito quando eu fui atrás dessa parte administrativa, financeira e de marketing, que já faz mais de um ano que eu resolvi, porque minha empresa começou a degringolar e eu falei, eu estou num degrau, aqui num muro, e para eu crescer mais, eu tenho que dar um passo, mas eu não consigo crescer mais, porque senão eu vou ter que envolver muitos mais funcionários e eu não quero. E se eu não der esse passo, eu vou voltar, eu vou cair, minha empresa vai para baixo em vez de ir para frente. Então eu não sabia o que fazer. E depois desse curso, ainda tive a sorte de o ano passado entrar no programa Bom Negócio da Prefeitura, que é gratuito, gente, gratuito, e já está rodando de novo para quem quer aprender e está sem dinheiro e está num momento ruim, está aí, ó, a prefeitura investindo nos empreendedores, empresários de Curitiba para que a coisa ande. Então foi uma conexão que eu tive também para aprender o quê? Do que você está falando? De inovação. Inovação. Sair da mesmice, sair do quadrado e achar que isso aqui, pronto, tá na mesmice, tá no quadrado, é aqui que eu vou ficar, porque eu não vou nem testar para ver se vai dar certo. Então a gente precisa, assim, como profissionais da área de educação física e outros empresários, nos unirmos para fazer algo diferente. E como você falou da sorveteria, o que é que está faltando? O que as pessoas estão precisando? E não o que eu quero dar para as pessoas, né? Senão. Exatamente. Na administração, a gente cita 4 elementos essenciais para esse momento, que é você rever a missão da sua empresa. Qual é a missão? A missão ela é transformar as pessoas, melhorar a saúde. Qual é a visão que você tem para que as pessoas possam verificar a sua empresa? Qual é a visão da empresa? Ela quer chegar aonde, né? Quais são os objetivos que ela tem e os valores? Quais são os valores? É transformar a vida da pessoa, é aquilo que eu falei para você, dar novas experiências às pessoas. Isso é muito importante. Como que a gente faz esse tipo de estudo? A gente tem que olhar os ambientes que estão à volta, né? Nós estamos vivendo um ambiente muito propício para a gente rever algumas coisas, né? Eu conheço muita gente que está desesperada, e eu vou dizer para você que o brasileiro é 99% neste momento, porque a gente não tem educação financeira em momento algum na nossa grade de faculdade, na grade do ensino médio e no ensino fundamental. E pouco se vem falando em educação financeira. Isso faz aí 5, 6 anos
e massificamente, acho que 1 ano só. Então as pessoas estão começando a entender agora como é importante, por exemplo, criar a reserva de emergência, né? E hoje, os especialistas de finanças já falam que a reserva de emergência não pode ser mais de só 6 meses. A reserva de emergência tem que ser 12 meses. O que é reserva de emergência? É você ter o seu custo de vida mensal multiplicado aí por 12 meses. Então, se você tem um custo de vida, vamos dizer, R$ 2.000 por mês, você tem que multiplicar aí pelo ano inteiro, você tem que ter esse valor guardado aí em alguma conta de investimento. Pode ser um investimento de liquidez, mas... E isso aí falando ainda que são duas pessoas, né? Para minha pessoa Isso. física e para E minha para pessoa ter os jurídica, que é a dois. minha empresa. Então não é Exato. por um lado só. E aí que é legal, você acabou de falar, porque as pessoas têm costume, aí agora estão começando a ter esse costume de fazer para pessoa física, né? Então algumas pessoas estão guardando seu dinheiro aí em liquidez mais rápida, por exemplo, em alguns bancos que estão muito mais rápidos, no Tesouro Selic, assim por diante. Mas não pode esquecer de fazer isso também para a empresa. Vamos dizer que a pandemia se estenda mais um pouco, você tem que usar aí os 6 meses que você tinha guardado. 6 meses, se tiver algum outro problema depois de 6 meses, acabou. Então, hoje os especialistas estão falando, guarde 12 meses aí do seu custo de vida e também do custo da vida da sua PJ, justamente para que você não tenha esse tipo de problema. Então, acho que essa segunda lição de hoje que a gente tem que pensar é fazer uma reserva de emergência para a empresa e para a pessoa física. Bom, Marlon, eu tenho várias perguntas aqui, então vou começar para que dê tempo, que a gente sabe que o Instagram é 1 hora só. Eu já vou agradecendo aqui as assessorias que me enviaram perguntas, e não só assessorias, outras pessoas que me enviaram perguntas para fazer para o Marlon. Agradeço a participação, porque eram perguntas que eu não tinha imaginado, algumas sim, algumas que eu não tinha nem pensado, então a gente vai fazer para você. E eu vou começar para você com uma importante que está para o pessoal da educação física, que tem bastante assessor aí. Eles estão preocupados, a educação física vai acabar, não vai valer mais nada no país. Como é que está a educação física para a gente, Marlon? Como é que Então, está ao nosso lado? bom, em 2005, houve uma ação direta de inconstitucionalidade. O que é? Uma ação que diz que a determinada lei não vale perante a Constituição. Foi promulgada uma lei através do legislativo, uma lei específica através do legislativo, que criava os conselhos, né, de educação física, o Conselho de Educação Física. E essa lei, como de interesse, de particularidade do executivo, ou seja, do presidente, quem tinha que fazer, quem tinha que propor a lei, era o presidente. Então, como foi feito pelo legislativo, foi ingressada uma ação em 2005 para que fosse declarado inconstitucional esses artigos. E aí esses artigos foram um bom tempo sobrestados e agora começaram a ser objeto de análise pelo STF. E 4 pessoas já votaram, 4 ministros já votaram a favor da inconstitucionalidade, ou seja, de acabar o conselho, sim. O ministro, teve um ministro agora, o Gilmar Mendes, que eu acho que vocês devem ouvir falar bastante na televisão, ele pediu vistas. O que ele pediu vistas? O que é isso? Ele pegou o processo para estudar melhor. Então agora, entre aspas, ficou novamente suspenso isso aí. Ele não tem prazo específico para julgar. Mas, normalmente, como há uma grande pressão, principalmente presidencial, com relação à finalidade de acabar com esses conselhos, há uma grande tendência de esse julgamento ir rápido. Então, já são 4 votos negativos que podem, talvez... Marlon, se por acaso acontecer isso, acabar com o Conselho de Educação Física, o que acontece para os profissionais de educação física? Então, anuidade, né? Não paga mais. Esse é o lado, Uhum, o único lado talvez positivo. Né? O uhum. grande problema de um conselho não existir, na minha opinião, é porque hoje ele é que ajuda a fiscalização daquelas pessoas que, vamos dizer assim, não têm o conhecimento, aquilo que a gente estava falando no começo da nossa live, não tem o conhecimento específico técnico daquela área.
estão acabando com o conselho, pessoas que não têm o conhecimento técnico na área vão poder trabalhar com educação física. Isso não é muito bom, porque causa problemas de saúde, etc. e tal. Isso como pode ser revertido? Pode o próprio executivo propor uma nova lei, né? E eu acredito que vai haver uma grande pressão através dos conselhos nesse sentido. Poderia o executivo já ter trabalhado esse ponto? Eu acho que foi aí uma falha de comunicação entre os poderes e principalmente do conselho com relação a isso no executivo no passado, para entender essa situação. Mas eu acredito que também pode ter um lado bom nisso aí. Pode ser que seja recriado de uma outra forma esse conselho. Pode ser criado uma figura sui generis, que é um pouco de conselho, mas que ao mesmo tempo também pode ser criado um órgão que muito mais do que fiscalizar, ele pode agregar muito mais valor ao profissional de educação física. E aí eu vou citar o exemplo da OAB. Hoje a OAB é uma lei federal específica, que não tem só como função fiscalizar os profissionais que não são da área do direito. Advogados. Eles fazem muito mais que isso. Fazem cursos, fazem projetos, brigam muito mais, tem a condicionância de brigar na sociedade por direitos e assim por diante. E agora, abrindo um parênteses aqui do que está acontecendo na pandemia. Hoje... Só um pouquinho, então. Então, a gente vai ter duas coisas acontecendo se por acaso acabar o conselho. Ou, de um lado, pode ser, esse é o lado ruim, qualquer um pode dar aula, de educação física em academia, ou como era, porque eu, como falei, fui formado logo ali em 95, naquela época não tinha conselho e tanto fazia, ser formado ou não ser formado, não dava diferença, né? Ou se não, e por um lado bom, como foi a OAB, que as pessoas vão se organizar de uma maneira melhorada, e aí a coisa vai melhorar ainda pra gente como profissional, né? Exatamente. E aí vai depender muito, Denise, da força de vocês, dos profissionais, do conselho, brigar por essa nova forma. Claro que existe uma grande vertente aí do mercado que entende que o livre mercado deve acontecer em todos os segmentos. Então, no caso de quem vai escolher quem é um profissional lá na sua academia, deveria ser uma pessoa formada ou uma pessoa que tem uma experiência. Muitas das academias vão pegar o custo, outras vão pegar qualidade. Menor valor, com certeza. Agora, mas eu acredito assim, se isso acontecer, que o conselho esteja já trabalhando para que venha essa nova perspectiva aí para vocês, que eu acho que tende a ganhar muito mais do que um órgão fiscalizador. E eu vou dizer para vocês, vários órgãos são fiscalizadores hoje no Brasil. CRC, CRM, assim por diante. Muito melhor ser um órgão muito específico como a OAB, justamente para ter outras ações dentro da sociedade e principalmente para vocês profissionais de educação física. E o que eu estava falando anteriormente. Hoje, o CREF, por exemplo, não pode emitir uma nota com a sua opinião do que está acontecendo no coronavírus. Ele tem que remeter a órgãos específicos, né? Ele não pode simplesmente falar assim, minha opinião é essa X. Já a OAB, quando ela emite a nota, é óbvio que ela vai se basear nas questões de saúde, mas ela já emite opinião. Ela já faz com que a sociedade abrace... Se convença. Se convença disso. Mais forte. Exatamente. Entendi. Bom, já aproveitando que você já entrou nessa situação de Covid-19, uma das perguntas que eu recebi aqui, a gente está vendo aí o comércio aberto em vários lugares. A pergunta, vou fazer várias em uma para a gente render aqui, mas ainda está valendo o decreto? É estadual ou é só em Curitiba? E aí tive uma pergunta já assim, Toledo e Cascavel entraram com um pedido para liberação das academias, se não me engano, para que abrissem, e conseguiram isso. Então essa é um mix aí de perguntas, como é que a gente está? O comércio está aberto, como é que está agora? O que a gente faz?
Na verdade é o seguinte, existe um decreto estadual e um decreto municipal aqui na cidade de Curitiba, aconselhamento a não abrir, né? Hoje não existe uma sanção específica se a pessoa abrir. Tanto que se você for andar nas ruas, você vai ver muito comércio aberto. Infelizmente tem muito comércio aberto já. Ela é uma orientação do Estado e da Prefeitura para não abrir justamente pelas questões da pandemia e também as instruções do Ministério da Saúde e também da OMS, né? Claro que, por exemplo, a Associação Comercial do Paraná já está pedindo para que abra todo o comércio, né? Lá em Toledo existe uma lei municipal que permite, desde que seja de uma forma mais cuidadosa, 3 alunos por vez, assim por diante. A prefeitura poderia fazer isso? Com certeza poderia. Mas como Curitiba é muito maior, a circulação é muito maior, a questão de transporte é muito maior, de número de pessoas, a prefeitura recomenda neste momento que não tenha nenhum tipo de comércio aberto. Se existe hoje alguns comércios abertos, estão incorrendo com o que os decretos impõem. Então, hoje, os 2 decretos estão valendo ainda, tá? Não se tem uma data específica de terminar isso, não se tem. Estão valendo por tempo indeterminado. Entendi. Então, por exemplo, que essa foi uma questão de uma assessoria, se hoje eu tenho um comércio, eu tenho eu não sei, alguma empresa, e eu gostaria que essa empresa abrisse, eu tenho como entrar com pedido para que isso aconteça para minha empresa? Não pode, não existe um pedido específico. Inclusive, para questões trabalhistas, vão ter muitos problemas as pessoas que abrirem, porque existe duas leis, por exemplo, existe um decreto estadual e uma lei municipal em Toledo. Nas questões trabalhistas, isso é muito problemático. Inclusive, pode gerar até multas, né? Vai ter que ser uma flexibilização muito grande nos tribunais aí na hora de ter algum problema. Vamos dizer que uma pessoa acaba sendo acometida por alguma dessas. Alguma Vamos coisa esperar um assim. pouquinho, que o Marlon, aqui para mim, ele tá. Marlon deu uma falhada aqui. Vê se você Oi, tá me escutando. Entrou. tranquilo, Beleza. Uhum. beleza? Uhum, Então, agora foi. às vezes pode dar alguns problemas trabalhistas, porque existe conflitos de leis aí, o decreto estadual e a lei municipal. Isso pode ter um conflito de leis, principalmente nos tribunais regionais do trabalho. Isso é muito importante, a gente tem que pensar com calma na hora de abrir o seu comércio. Eu sugiro, principalmente como a gente está falando bastante do pessoal aqui de Curitiba, aguardar, que eu acredito aí que nos próximos dias o comércio deve abrir de uma forma mais ponderada. O Anderson da 2 está perguntando: pode incorrer em crime se abrir? Não, hoje não existe crime especificamente. Claro que existe uma conversa que pode acontecer em crime. Alguns países já estão com esse problema, né, de crime, etc. e tal. É óbvio que existe algumas orientações do Ministério da Segurança que falam sobre, por exemplo, se eu fizer uma aglomeração dentro de um parque, e isso mostra com que eu estou demonstrando um certo risco. Como é dirigir um carro em alta velocidade hoje? Por mais que às vezes as pessoas não consigam entender que naquele momento a lei está deixando a pessoa correr, mas se acontecer o fato, ou seja, se naquela aglomeração acontecer uma pessoa que teve algum problema de, por exemplo, pegar o Covid e as outras pessoas ingressarem com a ação, aí sim o professor pode Entendi. correr. Então é Então só vamos. que acontecer o ato de a pessoa pegar. É como se Então fosse. vamos lá, ver se eu entendi a situação. Vamos lá, eu tenho uma academia e eu resolvi que eu vou abrir a minha academia mesmo agora, tendo a cidade pedindo para que eu pare. Eu vou lá e falo: não, cara, eu vou abrir porque eu acho que isso não tem nada a ver. Eu abro a academia, tudo bem, ele não é um crime. Porém, se alguém dentro da minha academia, um funcionário ou um cliente, comprovar e entrar com uma ação contra mim que ficou doente dentro da minha academia, aí sim eu vou recorrer Isso. em algo muito grave.
Isso, você está É isso? assumindo o risco, como a gente fala, por exemplo, num trânsito. Você Entendi, está assumindo o entendi. risco. E aí você vai ter dois tipos de ação problemática. Pode ser a crime, se, por exemplo, entrar com uma tentativa, pode o cliente ou o funcionário falar que foi uma tentativa, né, de homicídio, ou se morrer, a pessoa pode também ser considerada criminosa. Mais do que isso, pode entrar com uma ação civil pedindo danos. Então vai ter duas ações aí em cima da pessoa. Então fica bem legal isso, bem esclarecido, porque não só para as academias, mas para os comércios que estão abertos agora. Então, se por acaso alguém, até a gente como cliente, acontece alguma coisa dentro e a gente consegue comprovar que foi dentro desse local, bom, a gente pode processar, a gente pode entrar com uma ação também contra essa loja, essa empresa, enfim, ou se Com você como base nos funcionário é decretos. obrigado a trabalhar com base no decreto. Interessante. Então, Exato. não é o parar não O ato não é porque o pode, crime não nesse pode, momento. A consequência pode virar crime. Entendeu? mas o risco do que possa vir a acontecer. Isso aqui é legal porque para mim esclareceu bastante coisa aqui na minha cabeça. Muito bom, Marlon. Vamos dar continuidade aqui nas perguntas. Então, uma das perguntas que tem aqui para mim é o seguinte: o que as pessoas têm que fazer agora, neste momento, que a gente já estava falando aqui no começo, na conversa, que as pessoas deveriam ter aquele caixa de reserva, né, de 12 meses, você falou, eu já pensava que eram 6 meses, então está muito mais do que eu imaginava, mas enfim, não tenho caixa, estou em meio ao tiroteio. E aí perguntaram aqui, academias, estúdios, etc. Eu já vou misturando, que Perfeito, foram perfeito. várias as perguntas, eu vou tentar colocar numa só para não ficar muito longo. E aí tivemos a sugestão de uma das assessorias falando assim, que deveria estar tudo congelado, né? Aluguel, luz, água, enfim, tudo deveria estar congelado pela situação em que a gente está vivendo, né? Então, o que fazer? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, a princípio é isso, depois eu faço minhas colocações quanto às outras perguntas que tem aqui. Uhum. Vou pegar o final para ver se eu entendi, tá? O final você falou em congelamento. Temos que tomar Uhum. muito cuidado que congelar preços no mercado muito volátil é muito fácil acontecer o que a gente chama de inflação. Então a gente não pode de forma alguma congelar preço nesse momento que a nossa economia estava começando a crescer. Então, Até abrindo um parênteses aqui, a gasolina baixou, não congela não, é, gente, pelo amor de Deus. É verdade. Então, congelar não acho que é o caminho, tá? O que a gente pode verificar é, por exemplo, quais são as medidas que o Banco Central e o governo federal têm tomado para auxiliar essas questões. Por exemplo, financiamento de banco, aluguéis. Se vocês entrarem nos sites aí respectivos, por exemplo, se a gente falar de imposto estadual, se for lá no site da Fazenda Estadual, vai estar as informações para você que estão suspensos algumas arrecadações, principalmente microempresa, empresa de pequeno porte, estão suspenso o pagamento dos impostos para esse momento. Estão mudando as datas de pagamento lá para frente, justamente para você ter um resguardo, para você pegar esse dinheiro que você tem em caixa e poder ajudar o seu funcionário, não demitir e assim por diante. Então, algumas ações o governo federal e o Banco Central estão tomando e são bem positivas. Às vezes a gente tem o costume de verificar só em um ou dois canais de televisão ou um ou outro jornal, mas não consegue pesquisar um pouco mais a fundo. É muito importante pesquisar que se você entrar no Banco Central, existe um rol gigantesco de ações que o governo federal, junto com o Banco Central, estão tomando para que ajude o pequeno empresário. É muito interessante. Por exemplo, algumas pessoas estavam reclamando, poxa, o governo federal está ajudando o banco, porque tinha uma manchete lá no jornal falando, o governo federal injeta tantos bilhões nos bancos. Não é injetar especificamente no banco, é tornar liquidez alguns valores para que os bancos possam ofertar com juros mais baixos para as pessoas físicas. Dando um exemplo, se todo mundo agora, nesse momento que está difícil, começar a tomar dinheiro emprestado do banco, por mais que o banco tenha um lucro aí há alguns anos, por mais que tenha um caixa
robusto, vai chegar uma hora que esse caixa vai começar a diminuir, 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 e quando ele começa a diminuir, 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 o que acontece com a lei da oferta e da procura? Os juros aumentam, 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 e cada vez vai ficar mais caro esse empréstimo. Então, o que o banco faz? Injeta dinheiro nos bancos de uma liquidez mais rápido para que o banco possa emprestar para as pessoas de uma forma mais baixa, para continuar, por exemplo, ao valor da taxa Selic ou o valor dos juros aí que os bancos já estão cobrando, para não aumentar nesse momento tão difícil. Então, são várias ações que têm sido feitas que são boas para o pequeno e médio empresário. Eu acho, aí, como eu falei lá no começo, pessoal, é tudo minha opinião, mas Denise, como empresa, é muito interessante nesse momento a gente ter esse papo com o Marlon, ter um bom contador, né? Eu acho que você conversar com o seu contador para verificar quais as ações você deve tomar, isso é importantíssimo, alguém de sua confiança. As outras empresas que estão à sua frente, conversar, que se tiver um amigo economista, alguém que está trabalhando na área, é agora que você vai catar ele para conversar, assim como as pessoas param a gente no elevador, faz uma série para mim, agora é a hora do... E aí, me ajuda aqui que eu estou cheia de dúvida. E como você falou, eu tenho estado bem atenta e todos os dias está mudando. E todos os dias está ingressando alguma coisa nova. Então é importantíssimo, novamente, a gente ter esse papo para a gente estar trocando ideia e falar o que está funcionando realmente, porque também tem muita coisa que está vindo aí, mas na prática não está funcionando para as empresas, do nosso porte, que eu não sei se é uma empresa grande, pequena, né, cada um do seu tamanho. Então está importantíssimo a gente ficar esperto com todas essas situações e ter essa conversa para ver se enquadra do tamanho da sua empresa, para a sua necessidade, o que é que você tem. Então está bem importante. Para mim, o que está acontecendo aqui foi uma conversa já quando começou essa bagunça, então eu tenho escutado bastante os analistas, tenho escutado bastante o que as empresas estão falando que estão fazendo, e a primeira coisa é ter a conversa do aluguel, né? Se você tem um ponto alugado, tem essa conversa, porque qual é melhor para a pessoa que é o dono do imóvel? Perder tudo, né, nesse momento, porque se você quebrar, ele vai acabar ficando na mão, você vai deixar ele na mão. Né? Infelizmente é isso que funciona. Então tem que chegar num acordo, sim. Né? Infelizmente eu sei que vão ter alguns donos de imóveis que não vão estar tão acessíveis a essa conversa, mas eu tenho certeza que eles vão analisar que se eles perderem você deixar esse imóvel, você não pagar nem um pouquinho, isso significa que também não vai entrar outra pessoa assim rapidinho. Ninguém está alugando nada agora, ninguém está maluco de abrir um negócio agora, porque agora não é a hora de abrir um negócio, a gente não sabe quando é que a gente vai acabar com esse, entre aspas, pesadelo. Então, se puder conversar sobre aluguel, já é um caminho andado, né? Eu consegui fazer isso, tenho tido essa conversa com o meu contador, e dentro da minha empresa, a gente estava falando de inovação. Eu estou abrindo aqui para o pessoal para as outras empresas, para as outras assessorias, como eu falei, poderia não estar fazendo isso e ser egoísta, manter esse segredo, mas eu abaixei sim, fiz um acordo com todos os meus clientes que ia ser pela metade. Então, assim, eu estou tentando manter todo o que eu já tenho feito para os meus clientes, que foi uma das questões que também uma assessoria levantou, como tratar melhor seu cliente. Então, como tratar, esse foi um ponto incrível, porque a gente tem que continuar dando atenção para os nossos clientes que são ali fiéis com a gente de passado, estão sendo fiéis ainda para que a gente continue a existir. Eu acho que tem que sim continuar fazendo isso, mas esse momento, como a gente falou, é o momento de ajudar as pessoas também. Então, como é que você vai poder fazer isso? Eu tive que fazer um meio termo para poder sobreviver e para poder ajudar os meus clientes, que eles também são empresas, que também estão quebrando, também são CLTistas que estão perdendo emprego, também estão recebendo a menos com umas férias obrigatórias por causa desse momento. Todo mundo está sofrendo alguma consequência do que está acontecendo. Então, para que fique bom para eles, também eu fiz esse acordo, então não partiu só lá do aluguel, não partiu só de Denise, está partindo de uma conversa com uma rede. É aquilo que a gente falou, agora não é hora de ganhar dinheiro. Né, entre aspas, é a hora de a gente pensar mais no próximo e na coletividade. Outra coisa que foi... Você falou Pode assim, falar. Não é hora de ganhar dinheiro. Talvez não é hora de
ser um negócio que dá muito lucro. Porque Sim, até que tem muita gente ganhando dinheiro. exatamente, tem muita gente ganhando Só deixa dinheiro. eu falar sobre isso, que tem uma. Não sei se a Eliane está aqui, ela estava aqui assistindo, ela sempre fala assim: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Exatamente. É aquilo que eu falei no começo, vender experiências. Qual a experiência que a gente pode vender nesse momento? Eu conheço muita gente que está vendendo máscaras personalizadas agora. E as pessoas Uhum. conseguem verificar potencialidades nesse momento. Não é só o fato de vender máscaras, mas qual é a experiência que essa máscara dá. As pessoas estão tendo que usar, elas optam por uma máscara mais bonita, mais sofisticada e assim por diante. Outra coisa muito importante, aí, ó, viu? Ganhei hoje da minha cor. E outra coisa muito importante também é pensar em renda extra nesse momento. Existe Uhum. infinidade de coisas que pode ter uma renda extra nesse momento. A própria confecção de máscara talvez não seja o próprio negócio da pessoa. Então, fazer uma renda extra agora é interessante, mas nunca esquecer que essa renda extra tem que vir é acompanhado de uma ajuda para essas pessoas. E outra coisa muito importante, agora não tirando um pouco na questão só técnica. Marlo deu uma falhada aqui de novo. Não sei se para vocês, para mim deu uma falhada. Vamos esperar ele voltar para ele terminar de falar. Marlon deu uma travada aqui de novo. Volta, retoma. Tá, só um Uhum. pouquinho, por favor, que é a minha bateria que está acabando. Por isso que travou. Pronto. As pessoas têm Uhum. que ter, nesse momento, muita consciência de uma inteligência financeira e uma inteligência emocional. Então, se manter motivado, sereno. Sei que é um momento difícil, mas pensar um pouco na questão motivacional agora é muito importante. Eu até tenho uma palestra que eu sempre dou para empresas, que é motivação, a alma do negócio. É que através da motivação a gente consegue fazer uma qualidade financeira melhor, motivar o seu negócio para que seja mais vantajoso, traga novas experiências, assim por diante. Então, nesse momento, mais do que se organizar, é manter a serenidade para que você possa fazer ações importantes para o seu negócio. Porque às vezes Eu a gente acho, faz correndo e faz errado. eu acho importante que você começou com a história que eu chamei de inovação, né? De você sair dessa. Tem que ser assim, tem que ser aula presencial, tem que ser desse jeito. E eu vejo muita gente falando assim, mas eu não gosto dessas lives, eu não gosto disso. Hoje em dia não é questão de gostar ou não gostar. É aquilo que a gente falou, é a questão da necessidade do nosso cliente. O que ele está precisando agora? Como é que a gente pode Exato. atender? Então a gente vai ter que mudar um pouco todos os nossos conceitos de alguma maneira para a gente poder atender esse cliente. Às Também vezes uma das você muda coisas o que produto e às vezes você muda as ferramentas. Neste momento tem que mudar os dois, talvez. o que não pode mudar são os nossos valores, né? Com Exato. certeza. A gente não precisa ser desonesto, a gente não precisa fazer coisas ir por maus caminhos para a gente atingir o que a gente quer. Isso não. Mas sim, sair da casinha para a gente poder criar, né? Eu acho que sim. E mais uma coisa que foi dita aqui é da questão dessa parte de online para nossa área. Foi falado assim, agora não é hora de gastar em lives e material de divulgação. Eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa boa de graça. Eu acabei Sim. de falar sobre o programa Bom Negócio da Prefeitura, que foi totalmente gratuito e inovador na minha vida, trouxe muito networking, muito conhecimento e foi gratuito. Então, assim, a gente tem que começar novamente. Abra a sua cabeça e pare de pensar somente isso. Você não precisa gastar dinheiro para estar fazendo essa live para trazer conhecimento, você não precisa gastar dinheiro para fazer suas aulas online, só busque conhecer mais. Tem tanto curso agora ensinando isso, gente. É Então a gente verdade. precisa correr atrás um pouco mais E, de. isso é muito interessante, Denise, que quando a gente pensa em melhorar o negócio, quando a gente pensa em se aperfeiçoar, existe duas situações muito interessantes. Ou a gente quer gastar ou a gente quer investir. Se você quiser gastar, por exemplo, acabou de falar, pequenas ações diferentes de marketing, pequenas ações de empreendedorismo, isso você consegue buscar, por exemplo, um canal que nem o meu, ou um curso, por exemplo, da prefeitura, como você citou, do Sebrae, assim por diante. Agora, se você quer investir, se você acredita que essa ferramenta é muito importante para você mudar, e você pode, aí eu digo,
Se você pode utilizar-se de um valor específico para investir, aí você investe sabendo que esse investimento vai te dar retorno. Não adianta nada investir por investir, porque você imagina que talvez daqui 3 anos vai conseguir uma melhora. Não, esse momento é algo que invista para que seja uma mudança legal que faça acontecer na sua vida mesmo. Mas se eu não tenho dinheiro nenhum agora, nesse momento, existem outras maneiras que você pode fazer sem dinheiro, né? Então a gente precisa pesquise, a gente está aqui para conversar sobre isso também. Se você tem dúvidas que não era o assunto hoje, mas como fazer para modificar, fazer as aulas online, ter reuniões ao vivo que você não está sabendo fazer, procura a gente. O mínimo, eu não sei muita coisa. Mas eu tenho procurado, eu tenho a sorte de estar dentro do Sebrae, que são pessoas maravilhosas que têm me ajudado bastante também. Quando eu não sei alguma coisa, aí como é que faz isso? Eles já automaticamente me informam, então isso também está sendo bem importante para mim, como empresa, esse aprendizado. A gente precisa perguntar, gente. Se você não pergunta, se você não atua, tanto aqui na nossa, a gente está falando agora dos conselhos de educação física também, a gente não dá nossa opinião, não abre a boca para falar o que está pensando, não tem bola de cristal, gente, não tem bola de cristal, só isso que eu te digo. É verdade. Deixa eu ver aqui, a gente também estava falando mais perguntas, porque daqui a pouco eu encerro. Ok, a gente falou eu falei um pouco sobre diminuição de aluguel, existem outras coisas acontecendo também, como financiamentos, né? Pessoal que tem financiamento de carro e tudo tá também passando para frente. Então busquem saber. Vai no banco renegociar. Negocia, gente, negocie, pelo amor de Deus, não deixa para negociar e depois explodir toda a bomba. Já vai negociando agora para... Até melhor, Denise, negociar antes, porque quando você está lá no fundo do poço, geralmente é o momento que a outra parte pensa, poxa, ela não vai ter outra forma, vai ter que pagar de qualquer jeito. E aí a negociação fica mais difícil. Então, quanto antes, é muito melhor. Você citou aí alguns sites, né? Quais as referências de sites de pesquisa para prorrogação de dívidas e isenção de impostos e financiamento também, se você tem, principalmente para as microempresas e para os profissionais liberais. Como é que a gente faz? Perfeito. Com relação a dívidas, bancos, etc., o site do Banco Central é o melhor, é o mais recomendado. Lá tem todas as informações detalhadas, muito boa mesmo. Eu dei uma olhada esses dias e tem todas as informações do que o Banco Central tem ajudado através do governo federal. E impostos, por exemplo, se for do Simples Nacional, enfim... ou o site da Receita Federal ou do E-Social, você consegue encontrar todas as informações lá de renegociação, de como fazer para que você pague só daqui a alguns meses. Tem impostos aí que daqui 6 meses só que você vai pagar. Então, acho que vale a pena você pesquisar isso. O Estado, por exemplo, você que é pequeno e microempreendedor, você vai ter aí 90 dias para você pagar o ICMS. Também no site da Fazenda Estadual você consegue encontrar essas informações. Então, é muito melhor do que você procurar nesses sites correspondente a esses tributos, a essas dívidas, do que você ficar só olhando uma informação aqui ou colar, que às vezes as informações são um pouco incompletas. E nesses ambientes, a segurança é muito maior. Só para constar, eu ouvi algumas matérias há 1 semana, 2 semanas atrás, que muitas pessoas mal intencionadas estavam ligando para aposentados e para pessoas simples, falando daqueles R$ 600. Você tem que clicar aqui ou entrar no link ali, me passa os dados aqui. Por isso que é importante você buscar os sites de referência, por exemplo, o site da Caixa, para ter todas as informações, para que você não corra em problemas de ainda afundar ainda mais com essa situação. E até para poder ajudar as pessoas que estão ao seu redor, né, com as informações. Então, se certificar de que realmente ninguém da Caixa vai te ligar. Exato. E nada. Esses R$ 600 não é para todo mundo, tá? Existem alguns requisitos, pré-requisitos, que você pode encontrar no site da Caixa lá, bem enumeradinhos. Até hoje foi engraçado que minhas amigas dos Estados Unidos postaram assim, recebi o cheque do Trump. Então lá já estão recebendo a ajuda do governo.
Sim, já estão recebendo alguma coisa, não perguntei quanto, nem o que exatamente era, mas já está funcionando. Então, que Deus ajude que você aí, que esteja precisando, também consiga receber a sua parte. Isso Deixa eu me aí. ver aqui, a gente tem mais uns 5 minutos. Eu tenho uma pergunta que diz assim, caso a quarentena se estenda e a cidade entre em lockdown, como fica o cidadão que for atuado fora de casa? Quais as consequências? É grave ou tanto faz? Não, aí existem consequências e isso vai depender muito da legislação específica que vai falar, né? Existe algumas questões na Constituição que emprega situações de risco, né? Muito eminente, que nem estado de guerra, estado de sítio e assim por diante. E se isso for decretado realmente no Brasil, de realmente acontecer o lockdown, pode ter certeza que dentro dessa legislação vai estar lá os artigos de punições. Essas punições vão estar de acordo com a Constituição, vão estar de acordo com o Estado que o Brasil vai estar naquele momento. E sim, se sair de casa e infringir essa lei específica, aí sim você pode pagar ou multa, ou ser preso e assim por diante. Entendi. Então, se por acaso entrarmos em colapso, aí vamos ser obrigados realmente a não sairmos de casa de E eu vez, vou ser né? bem sincero, eu acho que eu até entendo a questão das necessidades, etc. e tal, e o governo precisa, não só do Brasil, o governo de qualquer país tem que começar a repensar toda uma estrutura governamental, justamente por causa dessa situação, para que quando aconteça isso, por exemplo, a pandemia se fala assim, 14 dias. Se a gente fechasse tudo, especificamente tudo, por uns 20 dias, era muito mais fácil abrir o comércio, resgatar tudo isso de uma forma mais gradativa do que ficar esperando aquela curva, aí dá esses problemas políticos, econômicos, etc. e tal. Então, eu acredito muito que as pessoas precisam largar um pouco das questões políticas nesse momento e escutar um pouco grandes especialistas, escutar um pouco também as questões das dificuldades de cada um, ser solidário, ser amigo. Às vezes a pessoa que você conhece está com dificuldade financeira, não tem o que comer, é a hora de você ajudar. Então, é aquilo que a gente falou no começo, é a hora de a gente ser amigos e se ajudar. Amigo de verdade. Coletivo, né? Marlon, Coletivo. a gente está com bem pouco tempo, mas veio uma pergunta interessante Tá, aqui. vamos lá. E é o seguinte: eles estão perguntando sobre cancelamento das provas. Qual o direito que as pessoas têm com restituição do dinheiro das provas de corrida? Então, elas podem pedir agora o cancelamento, o dinheiro de volta. Isso normalmente, isso o CDC prevê, inclusive sendo ou não acontecendo a corrida. Antes do evento, ela é possível o pedido de restituição. É óbvio que se você, assim como a gente está falando das assessorias, que é o momento de a gente ajudar, continuar sendo aluno, que a saúde é importante, essas corridas elas devem acontecer no futuro. Então, se você puder Boa. deixar para que a hora que a corrida acontecer, daqui 6 meses, daqui 1 ano, se você puder correr, seria interessante. Vale a pena você deixar em stand-by lá como crédito, e aí você ajuda um pequeno empresário também a continuar seu negócio e você vai usufruir do serviço, só com um lapso temporal diferente do que você tinha escolhido. Mas, se você não tem como, você tem direito, sim, de pedir. Sempre pensando novamente no coletivo, gente. Eu mesma, eu ia fazer a maratona de Boston agora e eles me colocaram a opção, se eu quisesse o dinheiro novamente, eles iam me devolver. Eu optei por ainda tentar fazer, que mudou para setembro. Vamos, Deus que me ajude, né? Tomara que... Bom, a gente tá com tempo aqui no gargalo e antes de finalizar, eu queria saber de você, Marlon, o que o Marlon Rosa está fazendo como boas práticas de confinamento? Essa é uma pergunta e tenho mais uma para finalizar. Você tem 30 segundos para responder isso. Que difícil, hein? Bom, infelizmente, como eu trabalho para o Estado, muitas vezes eu estou tendo que trabalhar, mas a gente está fazendo um revezamento. Então, o máximo que eu posso, eu trabalho home office. Essa é uma das ações. Higienização, graças a Deus, nosso país é um dos que mais preza por isso, né?
Então, talvez até seja isso um ponto positivo que tem casos menores no Brasil. Então, sempre que possível, higienização de todos os tipos. Isso é muito importante, é o que eu faço bastante. E sempre que, se você tiver que sair para ir no mercado, para uma farmácia, escolha momentos com menos pessoas, escolha momentos que você possa fazer as ações com mais segurança, utilizando máscara também e assim por diante. É isso que eu tenho feito. Bom, eu quero agradecer bastante, esclareceu muita coisa para mim. Infelizmente, a gente tem que parar porque o Insta é 1 hora, gente. Se tiverem mais perguntas, perguntem, que a gente volta aqui para conversar de novo, se for necessário. Mas vou deixar tudo linkado, vou pôr esse vídeo no YouTube depois para vocês, para quem não assistiu. E vou deixar o contato do Marlon, porque ele também tem consultoria e tem tudo. Vou deixar tudo aqui. Para não cair... Muito obrigado por tudo. Obrigado, e a gente vai se falando. Muito Denise, importante tudo que você fez para mim. Rapidinho, 15 segundos, só para dizer que eu tenho os meus canais aí, o nome chama Amigo de Negócios, que você pode encontrar no Insta, no Face, etc. Daqui 15 dias eu vou ter, numa quarta-feira, também um bate-papo sobre investimentos. Eu acho que vale a pena, quem quiser, vai estar lá no canal Amigo de Negócios. Quarta-feira, gente. Então, antes que caia, muito obrigada e vamos nos falando na sequência. Obrigada, gente, pela participação de todo mundo, assessorias, corredores, professores e empresários. Boa noite a todos. Até. Fui.